Você consegue separar a obra do autor? Porque tem muitas pessoas que linkam muito o que o autor faz em sua obra. Não dá espaço para perdão, sabe? Às vezes é uma obra boa, mas pelo fato da pessoa que fez essa obra não ser muito boa, acaba não sendo consumida. Olha, minha opinião, acho que deveria sim ter essa separação de obra e autor. Não é só porque a pessoa que fez a obra é uma péssima pessoa, de péssima índole, às vezes comete até crimes, que tem como negar que a obra dela é ruim. Isso, obviamente, depende da obra e depende da pessoa que estamos falando. Vou pegar um exemplo aqui bastante conhecido, né? Harry Potter. Harry Potter, muita gente gosta de Harry Potter, mas muitos não gostam da sua criadora, J.K. Rowling, né? Já que ela é uma transfóbica. Assumida, eu acho. Não sei, nunca fui muito a fundo nisso. Tanto que quando lançou o jogo do Harry Potter, o Hogwarts Legacy, muita gente boicotou o jogo só pelo simples fato da autora ser transfóbica. E, tipo, nesse caso específico, eu não acho que boicotando o jogo vai mudar muita coisa. Ela meio que já é rica, sabe? Tá livre aí. Pô, ela pode ser um péssimo ser humano, mas não justifica que ela fez uma obra boa. Assim, eu só tô falando numa visão geral, porque eu não sou muito fã de Harry Potter. Nunca gostei muito de Harry Potter, pra falar a verdade. Então eu sou, né, um a par no momento. Mas eu gostei do jogo. O jogo eu joguei, o jogo eu gostei bastante. É um RPG muito bom. Mesmo eu sem saber nada de Harry Potter, eu joguei o jogo e achei muito bom. E eu acho que fazer essa separação é muito boa, porque quem fez o jogo não foi a J.K. Rowling. Ela só deu a liberação pra fazer o jogo. É tipo uma empresa de jogos, no exemplo a EA, quer fazer um jogo sobre, sei lá, sobre algum jogo da Marvel. É um jogo do Homem-Aranha. Ela vai lá, compra os direitos da Marvel e faz o jogo do Homem-Aranha. Então a Marvel meio que já ganhou, mesmo sem o jogo ser vendido. Então acho que esse boicote não serviu de nada, porque a J.K. Rowling já ganhou, só de liberar a licença, né? E outra, os livros, só os livros mesmo, ela já ganhou muito. Então meio que não faz mais diferença. Eu acho que ela deve ter dinheiro pra se aposentar e nunca mais precisar trabalhar na vida, sabe? Não tô falando que ela ser transfóbica é algo não tô defendendo ela. Tô defendendo a obra dela, é diferente. Por isso tem que saber separar a pessoa do que ela faz. Muitas vezes você deixa de consumir algo bom ou que você considera bom porque a pessoa, às vezes, é uma criminosa. E eu não julgo, tá? Eu entendo quem não quer apoiar de maneira nenhuma esse tipo de pessoa. Mas não tem como negar que, às vezes, aquela pessoa fez alguma mudança na sua vida. Eu vi um vídeo da Reply falando disso. Que ela tinha um cara, né, que fazia as animações e tal, que foi de grande inspiração pra ela. Só que ele começou a fazer umas coisas muito sus e ela parou de consumir. Mas não tira o fato de que ele foi uma inspiração e que ajudou ela na jornada dela, sabe? Não tira esse fato que a obra dele influenciou positivamente você. Eu acho que no fundo é isso, sabe? Pô, a pessoa foi criminosa, beleza. Depois que a gente descobriu que ela é criminosa, não consome mais nada dela. Tá certo, não tem defesa pra isso. Tá certo, continue assim. Mas não dá pra tirar o fato que o que ele fez antes do algo criminoso possa ter mudado a sua visão do mundo de alguma maneira, seja a sua visão de mundo ou suas motivações, sabe? Qualquer coisa, ele tenha te inspirado a começar algo. Daí depois você descobre que a pessoa é um canalha, separa tudo e taca a pedra na pessoa. Pô, taca a pedra com estilo, sabe? Não chega só tacando a pedra e dane-se, e linchando a pessoa. É como se você estivesse cuspindo no prato que você comeu, sabe? Taca a pedra com estilo, sabe? Você fala mal da pessoa, mas também não tira o crédito dela na sua evolução, na evolução que ela teve pra você. Ou às vezes só pelo seu entretenimento também. Às vezes é uma obra que foi um bom entretenimento e você pode usar de comparativo com outras obras. Às vezes, ó, aquele cara é um criminoso, mas não tira o fato de que, né, na área do cinema, por exemplo, ele era muito bom. Um próprio exemplo disso no cinema mesmo é o Marlon Brando, o que fez o Poderoso Chefão, né? Falam que ele era uma pessoa muito difícil de se lidar, muito difícil, assim. Ninguém se dava com ele praticamente. Só que quando ele atuava, ele era o melhor no que ele fazia, sendo que ele era tipo um péssimo tipo de pessoa, principalmente a trabalhar junto. Mas não tem como negar que o trabalho dele foi impecável e ele era muito bom no que ele fazia. Então tem essa dualidade, sabe? Por isso eu não gosto muito de ver os autores por trás das obras. Então por isso é bom separar a obra do autor, a arte do artista, porque são coisas diferentes.
É tipo você numa empresa, você odeia aquela empresa, você é chato com todo mundo naquela empresa, só que você faz seu trabalho melhor que todo mundo. Mas todo mundo te odeia lá. Mas não tira o fato de que você faz um trabalho melhor que todo mundo, entende? Uma coisa não anula a outra. Não é só porque você é um babaca, ou às vezes até um criminoso, que vai fazer sua obra ser ruim automaticamente. Ela só vira algo não consumível a partir daí, né? Daí é só não dar fama. Mas depois que descobre que cometeu algum crime, ou é uma pessoa muito de uma má índole, né? A gente para de dar fama pra esse tipo de gente, né? Mas dependendo da pessoa é até tarde demais. Que depois que ela fica rica, multimilionária, e tipo, nunca mais precisa trabalhar na vida, descobre que ela, sei lá, é uma pessoa de muito mau caratismo. Daí já não tem mais nada pra fazer, né? Pra ferrar, entre aspas, a pessoa. Porque ela já meio que tá isenta de trabalho. Ela não precisa mais daquilo pra viver, ela não precisa mais da gente, o público. Então a nossa opinião já não vale mais de nada, sabe? A gente já não tem mais força de mudança sobre aquele ser. A gente tinha antes de consumir. Mas é aquilo, né? Dê poder e veja a real face da pessoa que detém o poder. É assim que descobre, né? A verdadeira face das pessoas. Quem tá ali só pelo dinheiro, só pela fama. Quem ali só tá pelo interesse de poder em crescer. Sabe? Às vezes não é nem pelo dinheiro, às vezes é só pelo fato da pessoa tá nos holofotes. E muita gente, quando começa a ter uma certa fama ali na internet, ou, né, fora da internet também, no mundo no geral, começa a ter atitudes muito suspeitas, né? Tem muitos casos, né, de gente famosa tendo casos com menor de idade, trocando mensagens, né? E às vezes, se você parar pra pensar, é algo que talvez não aconteceria se aquela pessoa não tivesse fama, sabe? Porque ela não teria esse acesso às fãs. Tem diversos casos desses no YouTube mesmo. Não vou citar nomes, né? Até porque também de cabeça eu não vou lembrar o nome do pessoal. Mas eu sei que teve alguns casos de pessoas que ficaram minimamente famosas. Começa a conversar com o fã é menor de idade, mas continua a conversa como se nada, né? Daí se encontra pessoalmente, daí o buraco já começa a ficar mais embaixo. Tanto que essa parte de cancelamento, eu não sou muito a favor do cancelamento em si, mas obviamente depende da situação, né? A galera também cancela qualquer um por qualquer besteira hoje em dia também. Qualquer coisinha, você falou errado ali, tá cancelado. Pô, sabe, eu acho que acaba banalizando. A banalização das coisas é um problema. Porque se você começa a banalizar uma coisa séria, aquilo deixa de ser sério. É tipo a história do menino que via o lobo. Eu não sei o nome dessa história, mas a história é basicamente um menino que tá cuidando das ovelhas. A função dele era gritar quando ele visse um lobo. Daí todo dia ele na aldeia gritava falando que tinha lobo, só que era mentira. Daí um tempo os aldeões pararam de acreditar nele, porque toda hora ele fazia isso, até o momento que chegou a verdade e realmente apareceu um lobo pra matar as ovelhas. Mas só que ninguém mais acreditava no menino. Ninguém acreditava nele mais. Daí o lobo foi lá, papou e foi embora. Então eu vejo o cancelamento basicamente como isso. O pessoal usa tanto e de maneiras banais que acaba que tirou o propósito de cancelar as pessoas, sabe? Estão cancelando qualquer um e deixando de cancelar quem é certo. Daí quando finalmente encontram alguém cancelável realmente, assim, que na teoria, né, merece um cancelamento, não é levado a sério mais. Assim, eu não tenho Twitter, né, o famoso X, mas eu escuto histórias que direto lá a galera fica cancelando o outro por qualquer besteira e eu fico de cara até. Eu não entendo. Por que cancela a pessoa por tal coisa? Eu vejo um vídeo ou de um canal de opinião falando, tal pessoa foi cancelada por falar tal coisa. E eu fico tipo, gente, eu não falo nada demais. Às vezes só deu a opinião dela. Mas por isso que eu falo, não se deve idolatrar ninguém. Não se deve idolatrar ninguém. Por isso você tem que saber separar a obra do autor, a arte do artista, porque são coisas diferentes, são coisas distintas. A obra é o fruto final de um trabalho, de uma pessoa. Só que essa pessoa, mesmo que ela tenha feito este trabalho, não significa que aquele trabalho representa essa pessoa e ou vice-versa. Às vezes até pode, né? Às vezes é um desabafo, não sei o quê, mas não é nada muito a fundo, não é muito o que não mostra a pessoa em si, mostra só o trabalho dela, não quem ela é. Então por isso eu acho que é bom diferenciar e não idolatrar, porque idolatrar gente famosa é um perigo, porque todos somos seres humanos e é um perigo isso. Não é bom, não é legal, não idolatre ninguém. É o maior conselho que eu dou, ok? Mesmo que a pessoa possa parecer um anjo, não sei o que, ou falar só coisas muito boas, ou você sempre concorda com a opinião dela, não idolatra, tá? Não idolatra ninguém. Nem eu, muito menos eu, que eu falo um monte de asneira aqui. A algum momento, eu tenho certeza que em algum momento, algum desses
vídeos vai me fazer ser cancelado. Porque eu vou ter opinião diferente de alguém e esse alguém vai escandalizar e vai querer me cancelar. Mas como eu também não tenho fama no momento pra ser relevante pra alguém querer me cancelar, eu tô isento, de certa forma, né? Mas no final é isso, é saber separar e saber enxergar a diferença, sabe? E a parte da idolatração, eu acho que eu posso falar mais em outro vídeo. Bom, é basicamente isso. Eu não tinha lá muitas coisas pra falar, é só que é um pensamento que é recorrente na minha cabeça, de separar a obra do autor, que eu sempre separei, né? Nunca olhei os dois da mesma forma, tipo, pô, aquele criminoso fez esse trabalho, logo o trabalho é criminoso, sabe? Algum negócio assim. Mas deixa aí opinião nos comentários. Muitas coisas que, tipo assim, eu sei de que acontece, sei lá, algum criminoso faz alguma coisa, eu já não consumo mais o conteúdo, porque eu sei que não é aquilo, sabe? Eu não consumo conteúdo mais de pessoas criminosas, assim. Dependendo da pessoa, eu nunca acompanhei de fato, né? Só fiquei sabendo depois umas histórias e tal. Mas eu sempre tento separar a obra do autor e não tento ficar ligando muito um com o outro. Mas diga aí no comentário o que você acha sobre isso. Te vejo numa próxima.